Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Iremos iniciar nosso webinar sobre gestão de risco na ISO 14971. A apresentação será feita pela instrutora Rosana Franco. Rosana é mestre em controle de qualidade pela Unicamp, graduada em farmácia bioquímica e possui 18 anos de experiência em sistemas de gestão da qualidade nos segmentos de medicamentos, dispositivos médicos e análises clínicas. Ela é tutora de treinamentos na DNVGL e auditora líder. Dúvidas podem ser enviadas pela aba de perguntas e respostas ou pelo chat do lado direito da tela. Elas serão respondidas ao final da apresentação ou posteriormente por e-mail. Um bom webinar a todos. Bom dia, pessoal. Vamos iniciar, então, o nosso webinar. Eu agradeço pela participação de todos vocês. Alguns dos participantes, acho que grande parte deles, pelo que eu estou vendo, já tive a oportunidade de conviver em alguma situação, seja através de auditoria ou em treinamentos, outros ainda não. Então, o objetivo é um prazer que vocês todos estejam aqui, tá? Obrigado pela participação. O objetivo desse webinar, na verdade, é discutir, né, apresentar e discutir pontos que normalmente são desafiadores e são pontos dentro da sistemática de gerenciamento de riscos que levam muitas vezes a interpretações confusas, a dificuldade de implementação, né? Então, esses pontos, eles envolvem análise de risco residual, análise de risco-benefício, tanto individual quanto global, principalmente a parte do PMS, né? A vigilância pós-comercialização. Mas eu vou abordar com mais cuidado esses pontos, mas para contextualizar, eu vou passar por outros pontos dentro da sistemática de gerenciamento de riscos, né? Para que fique um entendimento adequado, mas esses outros pontos vão ser de uma forma mais contínua, não vai ser com um enfoque de interpretação do requisito, mas sim dentro de uma contextualização, ok? Assim como a Karine falou, essa apresentação ela vai ter uma duração total, né, de 2 horas. Dentro desse tempo, eu acredito que 1h30 vai ser de apresentação, e aí eu vou abrir um tempo de cerca de 30 minutos, né, um pouco mais, um pouco menos, para que eu possa responder os questionamentos que vocês venham a apresentar durante a minha apresentação, tá? Então, fiquem bem à vontade e no final eu vou responder. Aquilo que for possível responder dentro desse tempo vai ser feito. O que não for possível, depois a gente vai enviar por e-mail a resposta dos questionamentos. É que a gente não sabe a quantidade de questionamentos que vai ter, tá bom? Então, vamos lá. Bom webinar para todos nós. Primeiro grande questionamento, né? Por que implantar um gerenciamento de riscos dentro de uma empresa que fabrica dispositivos médicos? Primeiro olhar é que o objetivo de todo fabricante, quando ele comercializa um dispositivo médico, é garantir que esse dispositivo médico, quando comercializado, quando disponível no mercado, ele seja seguro, ele seja eficaz e, dessa forma, ele atenda a intenção de uso proposta para ele, né? E de que maneira isso acontece? O quão seguro esse dispositivo tem que ser? O quão seguro, isso vai estar relacionado com os mercados onde esses produtos vão ser comercializados e com as regulamentações que esses mercados disponibilizam, né? Hoje, no nosso caso, no nosso webinar, o nosso enfoque é a marcação CE, portanto, a comunidade europeia e, lógico, o mercado nacional também, né? Mas lembrando que o gerenciamento de riscos, a sistemática de gerenciamento de riscos, ela é aplicável para outros tipos de mercados também, ela é exigida para outros mercados também, tá? Então, vamos lá. O gerenciamento de riscos, ele é uma necessidade não só para dispositivos médicos que tenham, né, uma certificação de produto como a marcação CE, mas também para aqueles dispositivos médicos que fazem parte de um sistema de gestão da qualidade conforme a ISO 13485, seja ele um sistema certificado ou não, seja ele um sistema que esteja em conformidade com a ISO 13485.
né? Então, onde a gente encontra essa exigência de uma forma rápida aqui? Na diretiva, tem 3 pontos dentro do anexo 1 que deixam claro essa necessidade, né? O primeiro ponto dentro do anexo 1, né, o item 1, ele mostra que todo dispositivo médico deve ser concebido e fabricado de uma forma que, quando ele for utilizado, seja pelo paciente, seja pelo profissional da saúde, seja por um terceiro, através de por exemplo, um cuidador, né? Ele não pode comprometer o estado clínico e nem a segurança dessas pessoas envolvidas nesse uso. E, para isso, os eventuais riscos que existirem, né? Porque a gente sabe que dispositivo médico, assim como tudo que a gente utiliza nessa vida, sempre existe um risco atrelado, né? Não se consegue zerar o risco. Existe sempre um risco residual. Mas que, na existência desses riscos, eles sejam riscos aceitáveis. Então, vamos entender, nesse tempo que a gente está aqui, conversar um pouco mais sobre isso e entender o que seria um risco aceitável quando a gente compara esse risco com o benefício que aquele dispositivo médico vai trazer para o paciente ou para o utilizador, né? Ainda seguindo essa linha de raciocínio, dentro da diretiva, no item 2, ela define que as medidas de controle devem ser selecionadas pelos fabricantes, né, no momento do projeto, e essas medidas de controle, elas devem ser implementadas nessa ordem que é apresentada aqui no slide. Primeiro, a medida de controle ela tem que ser de forma a eliminar ou reduzir o risco ao mínimo patamar possível. Então, vamos nos atentar ao mínimo patamar possível. Como vocês viram, o título do treinamento é EN ISO 14971-2012. Então, o nosso olhar aqui nesse treinamento é pensando nas exigências do mercado europeu, que vem através, no caso de gerenciamento de risco, é disponibilizado através da regulamentação harmonizada por ele. Nessa regulamentação, o mínimo possível não é o quão praticável possível, o quão tão baixo quanto possível. É na medida do possível. Qual que é a diferença disso? Tá? A primeira diferença que a gente vê na exigência, por exemplo, de gerenciamento de riscos aqui no Brasil, que é aceita a ISO 14971-2007, né, na tradução a 2009, uma das primeiras diferenças em relação à exigência do mercado europeu. Quando a 14971 ela diz que as medidas de controle elas devem ser implementadas para reduzir o risco tão baixo quanto praticável, existe aí inserido, que é a famosa região ALARP, né, que muitos conhecem. Essa região tem um fator inserido nela, que é o fator econômico. Então, a 14971, na revisão 2007, ela aceita que considerações econômicas sejam levadas em conta, né, sejam levantadas, e, de repente, uma medida de controle que poderia ser implementada, mas o custo é alto, então o fabricante tem a opção de não implementá-la e, de repente, tentar de uma outra forma mitigar este risco. A EN ISO 14971-2012, que é a que nós estamos abordando, né, ela exige que todas as medidas de controle sejam implementadas, independente de fatores econômicos. Então, começa a exigência nessa tríade aqui, né, do slide. Eliminar ou reduzir os riscos ao mínimo possível. Então, isso é dentro de projeto de desenvolvimento, tudo que pode ser trabalhado, já pensado, programado, planejado, para tentar implantar medidas de controle para todas as situações. Quando apropriado, né, quando for aplicável ao tipo de dispositivo, adotar nesse próprio dispositivo medidas de proteção, até mesmo sistemas, alarmes, que possam mostrar para quem está utilizando que, de repente, a sistemática utilizada não é a correta, ou que houve uma falha. Isso é mais comum em eletromédicos, né? Uma falha mecânica, uma falha elétrica. E, além dessa medida, também
informar, né, a quem estiver usando, a quem possa vir a utilizar o dispositivo, a existência dos riscos residuais. Porque mesmo trabalhando medida de controle adequada em projetos, trabalhando medidas de proteção no próprio dispositivo ou até mesmo no processo produtivo, isso pode falhar, né? Então, existem os riscos residuais. Isso pode falhar e, mesmo não falhando, existe a possibilidade mínima, mas existe, de acontecer o problema. Então, isso é a outra abordagem dentro da diretiva a respeito de gerenciamento de riscos. E o último ponto é o item 6 ainda do anexo 1, que fala de eventuais efeitos secundários indesejáveis devem constituir riscos aceitáveis, atendendo aos níveis de funcionamento previstos. Além da diretiva, nós encontramos também a exigência no item 7.1, né, da ISO 13485-2016, a exigência de documentação, né, e implementação de um processo de gerenciamento de riscos na realização do produto. E, além disso, também na própria RDC 16, Mercado Nacional, né, no item 2.4, 241, 242, que aborda a necessidade também de estabelecer e manter um processo contínuo de gerenciamento de riscos. Com isso, o fabricante de dispositivo médico tem que enxergar, e o distribuidor também, né, porque o fabricante, ele pensa em toda a possibilidade, identifica todo tipo de situação envolvendo o produto, até mesmo na descontinuação daquele produto, mas situações, às vezes, específicas de uma distribuição, apesar do fabricante ter pensado em riscos existentes também na distribuição, no armazenamento, pode ser que, dependendo do contexto dessa distribuição, novos riscos possam ser identificados, né? Então, fabricante de dispositivo médico não tem como não trabalhar uma sistemática de gerenciamento de riscos. Então, vamos entender como trazer essa sistemática de uma forma mais aplicável e mais leve, né? Se é possível pensar assim. Gerenciamento de riscos, então, para dispositivo médico, eu falo sobre isso, eu lembro da 14971, né? Pode-se utilizar a tradução, não tem problema nenhum, a BNT, que é a mesma coisa, só a tradução. Todas elas, a EN ISO 14971-2012, o texto da norma é idêntico também, né, a própria ISO, mas a diferença é que essa norma ela tem anexos que correlacionam a exigência da diretiva europeia, que é a que eu acabei de ler para vocês, com a situação proposta na 14971. Quando faz essa correlação, verifica-se que a diretiva, em alguns pontos, ela cobra além, ela exige situações mais claras, mais abrangentes. Então, esse anexo ZA, no caso do dispositivo médico, ele vem mostrar essa diferença e é o que é cobrado na comunidade europeia, tá? Só então, para elucidar rapidinho, a 14971, o texto da norma, né, ela define os critérios do gerenciamento de risco do item 3 ao 9, obrigatoriamente eles devem ser implementados, e traz uma riqueza enorme de anexos, né? Esses anexos, apesar de aparecerem como informativos, eles são muito importantes na construção, no desenvolvimento, na construção de uma ferramenta de gerenciamento de riscos, porque eles muitas vezes elucidam, explicam, dão exemplos de forma mais abrangente do que o próprio texto da norma, que é bem sucinto. Então, não tenham medo de usar, tem que usar e ler cada vez mais, né? Cada vez que a gente lê, se depara com as normas, com situações específicas, a gente vê que a gente aprende mais e abre mais a mente para situações que, de repente, antes não tinham sido contempladas, né? Também tem acho que todo mundo conhece, mas só para relembrar, né? Uma ISO-TR, que é a 24971 de 2013, que é um guia muito bom para explicar os pontos da 14971. Bom, então vamos lá. Principais considerações sobre gerenciamento de riscos conforme a 14971. Né? Então, é sabido que o fabricante tem que estabelecer, documentar e manter o processo. O que é esse gerenciamento de risco? As etapas vão envolver análise dos riscos, a análise dos riscos
ela está relacionada com as atividades. Quando o fabricante identifica os perigos e as situações perigosas relacionadas com o seu dispositivo médico, estima os riscos relacionados a essas situações, em seguida, avalia esses riscos, trabalha uma sistemática para controlar esses riscos, então define quais são as opções de controle, em seguida, avalia risco residual, faz análise de risco-benefício, verifica se não tem riscos envolvidos com as medidas de controle, novos riscos, né, que a gente fala, verifica a aceitabilidade global do risco e trabalha a sistemática de PME, vigilância pós-comercialização, que é através das informações que vão ser obtidas na produção e na pós-produção também, tá? Um ponto super importante. Os requisitos desse gerenciamento de riscos devem estar formatados dentro do documento que chama Plano de Gerenciamento de Riscos. Eu não vou abordar o plano aqui, mas um dos pontos de questionamento da revisão técnica é que muitas vezes o plano de gerenciamento de riscos, e não só questionamentos na revisão técnica, né? Evidências que a gente coleta em auditorias. Não se trabalha o plano conforme necessário. O que é o necessário? É o requisito que está na 14971. Todos os itens que estão dentro daquele contexto de plano têm que ser atendidos. Tem que ser trabalhados num documento, e esse documento é o guia da empresa dentro do gerenciamento de risco. Só salientando que o plano não necessariamente ele está pronto e finalizado para que se comece a trabalhar a sistemática de gerenciamento de riscos. Não, muitas vezes ele caminha em paralelo. Tem etapas que não podem deixar de ficarem completas para que se estabeleça, né, ou para que se inicie, para que se trabalhe o gerenciamento de riscos. Uma delas é a própria definição da política de aceitabilidade do risco, né, os critérios que vão ser trabalhados para se aceitar ou não o risco. Então, isso tem que estar pronto. Mas, por exemplo, atividades de verificação, como que vai ser feito, quando, qual documento que vai ser evidenciado. Muitas vezes, essa é uma etapa que vai ser desenvolvida mais no final até mesmo do próprio gerenciamento de riscos. Então, o plano ele é um documento vivo, mas ele não necessariamente está pronto, finalizado, antes do início da estruturação mesmo do gerenciamento de riscos e do desenvolvimento dele, tá? Mas ele é obrigatório. Então, orientações sobre ele estão no anexo F da 14971 e estão muito bem explicadas, bem claras, então é acompanhar e formatar um documento exatamente como está definido. Certo? Bom, para fazer a primeira etapa, que é a análise do risco, vamos repassar rapidinho os conceitos aqui. Para se pensar na primeira atividade da análise do risco, é necessário identificar todos os perigos relacionados com todas as etapas do ciclo de vida do produto. Lembrando que essas etapas envolvem desde o projeto até a descontinuação do produto, do dispositivo médico, né? Então, o projeto, o desenvolvimento, passando por todas as etapas de produção, de controle de armazenamento, de expedição, de assistência técnica quando existe, né? De instalação, assistência técnica, chegando até o final linear aí do processo de realização de produto, que seria a descontinuação mesmo do produto. Então, tem que se pensar em perigos que existam nessas etapas. Para ajudar, né, para clarear, para dar um norte nesse trabalho, é importantíssimo indicar qual que é a intenção de uso do dispositivo médico, né? O que se espera desse dispositivo médico. E aí já pensar em situações de utilização previstas, né, definidas pelo fabricante, e até mesmo em situações que não foram previstas e definidas, mas que de repente acontecem aí como um mau uso, né? Então, trabalhar primeiro esse conceito e em cima desse conceito, identificar todos os perigos, né? Essa atividade é uma atividade que eu sempre
costumo dizer nos treinamentos, em auditorias também, que é uma atividade, ela não é difícil, né? Mas ela é uma atividade que demanda tempo e que uma pessoa sozinha não faz. E se ela fizer, não fica adequado. Porque o olhar em conjunto, né, da equipe multifuncional do gerenciamento de riscos é que vai trazer a riqueza para essa etapa. E essa etapa bem trabalhada facilita demais depois as demais etapas. Então, identificar todos os perigos relacionados com todas as fases do ciclo de vida do produto. Eu paro e penso no projeto de desenvolvimento, tudo o que pode acontecer, né? Todas as possibilidades de perigo. O que pode, numa forma comum, né, e simples de dizer, o que pode dar errado aqui? E quando eu penso o que pode dar errado, ou seja, quais são os perigos que existem, eu penso em todas as etapas, vou registrando. Esse primeiro momento é registrar. E aí a somatória de pensamentos, né, de funções, quando a gente trabalha numa função dentro de um processo, a gente pode ter muito domínio sobre os outros, mas a visão de quem está vivendo um processo é diferente, por mais conhecimento que a outra pessoa do outro processo tenha também. Então, é necessário que exista uma equipe multifuncional que some, né, esse contexto aí. E não pode se esquecer que dentro dessa equipe multifuncional devem existir pessoas ou pessoa com experiência no uso do produto. O uso do produto é somente quem usa o produto, não é o projeto. O projeto, ele tem uma experiência infindável, né, em técnicas, em estrutura de produto, mas quem usa o produto é o profissional. Então, seja ele qual for, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o dentista. Então, esse profissional, a figura deste profissional tem que fazer parte dessa equipe. Né? Não só aqui na parte de identificação de perigos, mas principalmente em pontos de decisão de avaliação de risco-benefício, decisão da política de aceitabilidade. Então, o olhar daí crítico do profissional que usa o produto. Bom, em seguida, a partir de identificação dos perigos, a empresa tem que referenciar quais são as situações perigosas que existem, né? Lembrando que a situação perigosa é quando o paciente, o médico, o cuidador, o terceiro, ele está exposto a uma série de perigos. Ele chega a ser exposto a esses perigos, porque os perigos existem e às vezes eles não se concluem, né? Mas a situação perigosa esse perigo leva a situações perigosas e essas situações perigosas levam aos danos. Então, esse tipo de raciocínio tem que existir, ele é obrigatório. Sempre a gente chega no dano no uso daquele dispositivo médico. Então, o dano ao paciente, ao cuidador, ao terceiro, ao médico, enfim, e ao meio ambiente, e às vezes dano até mesmo a um outro equipamento que esteja sendo utilizado em consonância. Então, o raciocínio é identificação de perigos, em seguida a quais situações perigosas esses perigos podem levar e a quais danos essas situações perigosas vão levar. Quando a sistemática para fazer essa estimativa, ela é livre, tem pessoas que utilizam o FEMEA, tem pessoas que utilizam análise de perigos, tem pessoas que utilizam HACCP e tem pessoas que não utilizam nenhuma dessas e dá super certo. Né? Tem empresas que utilizam, a partir de cada requisito essencial, ela trabalha a identificação de todas essas situações. Tá? Então, não tem uma ferramenta de estimativa que seja de identificação e posteriormente estimativa de riscos que seja a mais aplicável. Né? Todas elas acabam tendo que ser adaptadas para atender a 14971. Bom, para cada situação perigosa, então, vai-se trabalhar o risco associado. Né? Qual é o risco associado com o dano a qual essa situação perigosa levou? Bom, lembrando que risco é probabilidade de ocorrência do dano, né? O quanto ele ocorre e a consequência desse dano. Quão severo? Se esse dano acontecer, o quão severo ele será?
Como que a empresa vai trabalhar esses conceitos se ela não definiu previamente no plano de gerenciamento de riscos as classificações de severidade, as classificações de probabilidade? Então, ela tem que trabalhar aqui nas notas do slide. Eu coloquei os anexos que podem ser utilizados como forma de orientação, né, que para identificar, pensar nos perigos, para clarear um pouco a mente, pode-se utilizar o anexo E, o ponto 1. As técnicas de análise de risco estão no anexo G, que eu acabei de citá-las, né, FMEA, PR, HCCP, e os métodos de estimativa de risco também estão disponíveis no anexo B, podem ser utilizados facilmente. A avaliação dos riscos também, então, a partir do momento que se identificou quais são os perigos, as situações perigosas, os danos, trabalhou-se a escala lá de severidade, de probabilidade, se correlacionou essas duas vertentes e chegou num risco. Aí esse risco vai ser avaliado, né? Essa avaliação, assim como a identificação de todos os perigos com consequentes riscos foi feito para todo o ciclo de vida, a avaliação também vai cobrir todo o ciclo de vida, né? Um ponto importante também da 14971/2012, da ENIS, né? A avaliação desses riscos, ela deve incluir a probabilidade e severidade inicial e também após a implementação das medidas de controle. Tá? Então, no momento que se faz uma primeira estimativa de risco, se chega num número, num valor de risco, se avalia esses riscos, verifica se esses riscos estão atendendo à política de aceitabilidade que foi definida lá no plano, implementa-se medidas de controle e depois faz uma nova avaliação. Quando se faz essa primeira análise, quando a gente pensa em mercado europeu, pessoal, quando a gente pensa em atendimento à EN ISO 14971, mesmo que numa primeira análise o risco se mostre dentro da política de aceitabilidade, obrigatoriamente a empresa precisa implementar novas ações, novas medidas de controle e fazer uma nova análise para demonstrar que houve diminuição, que houve mitigação, redução desse risco. Tá? Então, na EN ISO, na revisão 2012, obrigatoriamente deve-se demonstrar redução do risco para todas as situações, mesmo que na primeira análise esse risco já se mostre dentro da política de aceitabilidade. É só assim que a empresa consegue demonstrar que ela trabalhou medidas para reduzir. Isso vem de encontro com reduzir os riscos na medida do possível. Então, o risco, num primeiro momento, eu identifiquei, ele já está mitigado, naturalmente, ele existe, mas existe dentro da minha política. Mas, espera aí, tem algo que você possa fazer, então, para reduzi-lo ainda mais. Então, por isso que é exigido que se faça a análise inicial, né, do risco, então, depois da identificação de perigo, situação perigosa e dano, com o escalonamento lá da probabilidade da severidade, chega-se esse risco, avalia esse risco, toma-se ação obrigatoriamente para todos eles e depois faz uma nova avaliação. Se nessa nova avaliação ainda existirem riscos acima da política de aceitabilidade definida pelo fabricante, novas medidas de controle deverão ser tomadas. Ok? Então, é o que está definido aqui. Os pontos 1 e 2 do anexo 1 exigem que todos os riscos, independente da sua dimensão, necessitam ser reduzidos tanto quanto possível. Um alerta aqui, né, que eu queria deixar para vocês. Atenção para riscos que estão relacionados com severidade muito alta, um exemplo que eu coloquei aqui, morte, e probabilidade muito baixa,
E o oposto também, né? Quando se tem riscos relacionados com severidade baixíssima, mas com probabilidade altíssima. Então, são os extremos. Existiu um tempo aí que a maioria enxergava isso como, ok, eu posso aceitar, porque a severidade, apesar de ser muito alta, a probabilidade é muito pequena. Isso não é mais aceito dessa maneira, tá? Os questionamentos da revisão técnica mostram que por que o fabricante aceita uma severidade tão alta como morte? Qual é a justificativa técnica para ele aceitar isso? Então, não é aceitável. Pode ser que ocorra quando você faz a extrapolação, né, identifica os perigos e chega nesses riscos. Então, no momento de se trabalhar a severidade, né, severidade baixa, média, alta, altíssima, eu não sei qual que é a classificação que cada fabricante utilizou, mas elas estão disponíveis no anexo B da 14971 como referência, tá? Bom, então essa classificação, o fabricante identifica que o uso do produto dele pode levar à morte. E aí, dentro do estudo, do desenvolvimento do gerenciamento de riscos, na política de aceitabilidade, ele define uma política que engloba essa possibilidade. E a justificativa, muitas vezes, é que, apesar de ser severidade alta, a chance de acontecer é muito pequena. Então, isso não pode ser aceito, né? Deve entrar na política de aceitabilidade como não aceito, e o fabricante deve sempre demonstrar que todas as medidas de controle tomadas, que eram necessárias, possíveis de serem implementadas, foram. De que maneira? Se um dispositivo médico ele está envolvido com severidade, com classe de risco tão alta, né, que pode levar à morte, certamente regulamentações técnicas específicas desse dispositivo existem. Então, o fabricante tem que exaurir toda essa regulamentação. Todos os testes têm que ser feitos, toda a sistemática dessa regulamentação, né, dessas normas, devem ser seguidas, todas as sistemáticas, e o fabricante tem que ter evidência de que o produto dele realmente está numa condição de risco mitigado quanto à severidade altíssima, tá? Esse é um ponto. Então, os extremos, e a mesma coisa vale para a severidade baixa e a probabilidade muito alta. Então, existem sempre questionamentos sobre isso. Antes, os fabricantes deixavam isso como aceitável, mas agora isso não é mais aceitável, tem que se colocar como dentro da política de aceitabilidade, como não permitido. Agora, ainda nessa linha de raciocínio, uma atenção especial para classificar realmente a severidade altíssima para o produto, para o dispositivo médico que está em estudo, né, que está em questão. Se nós formos pensar, se você pensar numa sequência de eventos, às vezes absurda, tudo pode levar à morte. Né? Se a gente pisa na calçada, o pé na rua, sai da calçada e põe o pé na rua, de repente passa um louco e pode ter um acidente grave ali. Né? Então, nessa linha de raciocínio, é muito comum a gente verificar gerenciamentos de riscos cuja política de aceitabilidade, a estratificação de severidade e probabilidade, prevêem morte como uma severidade. Qual que é a regra, pessoal? Para colocar severidades tão altas como morte, às vezes uma lesão neurológica irreversível, a empresa, a fabricante, ele tem que conseguir demonstrar a sequência de eventos que leva a isso. E, mais do que conseguir demonstrar na teoria, ele tem que conseguir demonstrar que isso já aconteceu. Se não com o produto dele, com produtos similares, tá? Se isso não aconteceu com o dispositivo médico que ele fabrica, ele tem que conseguir literatura com outros dispositivos que sejam similares ao dele. Então, lembrando que similaridade é uma palavra que por muito tempo se banalizou, né? Uma caneta era similar a outra caneta, só que elas não tinham praticamente nada de similares, a única coisa é que ambas escreviam.
Então, similaridade para demonstrar que o seu produto, que o dispositivo médico que está em estudo é similar ao que está no mercado, eu tenho que respeitar a tríade de características técnicas, que é características de projetos similares, de características biológicas, então, mesmo tipo de produtos, matérias-primas utilizadas, e características clínicas, né? Então, o produto, o dispositivo médico tem que ter a mesma intenção de uso do dispositivo no mercado, tem que ser utilizado na mesma região do corpo. Então, esse olhar tem que existir para caracterizar a similaridade. Então, se o fabricante consegue demonstrar que dispositivos similares ao dele, sim, já existiu evento tão sério, né? Então, com severidade tão alta como morte ou outros tipos de eventos que realmente a classificação seja altíssima, aí ele pode trazer isso para o gerenciamento de riscos dele. Tá? Então, um desvio assim, comum. Às vezes o fabricante coloca severidade altíssima dentro da classificação dele, então ele coloca lá morte. Quando ele faz a identificação dos perigos e a estimativa desses riscos, ele não contempla a morte ali. Tá, então se ele não contemplou morte, quer dizer que o dispositivo médico dele e os similares estão envolvidos com morte, nunca estiveram. Então isso não tem que estar na classificação, tá? Tem que estar bem alinhado com a realidade. Já aconteceram vários casos assim, então esse ajuste precisa ser feito. Tá? Severidade altíssima, somente se você, assim como todas as outras severidades, né? Mas nesse caso específico, você tem que conseguir demonstrar que realmente aquilo já aconteceu. Bom, vamos lá. A partir do momento que se fez essa avaliação, né, dos riscos, verificou-se se ele estava dentro da política de aceitabilidade, se não, tomou-se medidas de controle, definiu quais eram as principais medidas de controle, né, ressaltando aquela tríade, medidas de controle que envolvem projeto, medidas de controle que envolvem ações no próprio dispositivo ou no processo produtivo e informações de segurança e riscos residuais informados. Tá? Dentro desse anexo DA, existe a exigência, né, então, de tomar essas 3 medidas de controle, sem opção de tomar uma ou outra. Então, necessariamente, precisa se respeitar essas 3, salvo exceções onde o tipo de dispositivo médico não permite que a medida de proteção no próprio dispositivo seja colocada, ou às vezes até mesmo no processo produtivo. Então, quando não for aplicável, aí sim, passa-se da medida de controle de projeto, estabelece-se todas as medidas de controle, e em seguida as medidas de controle envolvendo informações de segurança. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. Na 14971/2007, se aceita que o fabricante opte por quais medidas de controle ele vai usar. No contexto da comunidade europeia, isso não é aceito. As 3 têm que ser medidas, têm que ser tomadas, desculpe, salvo a não aplicabilidade. E aí vem o grande dilema. Informação para segurança, mitiga risco ou não mitiga risco? Reduz o risco ou não reduz o risco? A informação de segurança, quando a gente pensa nessas medidas de controle, ela é a opção menos preferida, né? Por quê? Porque ela depende da interface do usuário. Você orienta, mas vai depender da interface que ele vai ter com essa orientação para que aquilo surta efeito ou não. Porém, informações de segurança, por exemplo, uma técnica cirúrgica, uma orientação, um manual de instrução de como seguir para operar um eletromédico, uma orientação sobre montagem de determinados implantes, às vezes um parafuso com uma placa. Essas orientações são informações que são tidas como e aceitas como medidas de controle, tá? Única ressalva é que essas medidas, quando o fabricante optar por colocar no gerenciamento de riscos dele a medida de controle e informação de segurança
e quiser demonstrar que realmente essa medida de controle reduziu o risco, ele vai ter que validar essas ações. Então, vamos pensar uma técnica cirúrgica, né, que é disponibilizada dos instrumentadores. Então, esses instrumentadores, eles são treinados, orientados, esclarecidos de diversas formas através do uso dessa técnica cirúrgica. Maravilha, essa pode ser considerada uma medida de controle, até mesmo relacionada com a parte de usabilidade. Mas e aí? Esse treinamento, ele surtiu efeito? Ele foi adequado? As pessoas que receberam, elas realmente conseguem utilizar daquela forma? Né? Então, tem que se fazer uma validação dessas medidas. É mais ou menos seguindo o princípio da validação das ações de usabilidade, propostas da 62366. Então, essa documentação tem que existir, essa validação das ações tem que existir, para que o fabricante possa referenciar e considerar no gerenciamento de riscos a redução do risco. Às vezes, o fabricante usa essa informação e não validou as ações, ele até usa como uma medida de controle, mas ele demonstra que essa medida de controle não reduziu o risco. Ele demonstra que a redução foi feita através das medidas de projeto, as medidas de controle de projeto, geradas em projeto. Desculpa. Ok? Bom, então, um exemplo de medida de controle de projeto, né, tem vários, mas vamos pensar, um perigo que exista é a utilização de matérias-primas, pensando em um produto implantado, de matéria-prima não biocompatível. Uma ação de projeto, fazer o levantamento, né, de quais seriam as melhores matérias-primas, as melhores ligas, as mais adequadas, as mais direcionadas, e definir isso dentro de projeto como a especificação, né, para ser utilizado. Lógico que nesse caminho vai existir o momento do teste que é feito, para garantir que o produto final realmente é compatível, enfim. Então, isso é um exemplo de uma ação de projeto, né, que é uma ação realmente que tem um valor e um peso muito representativo. E assim como tantas outras, definir e validar o método de esterilização. Então, as ações saem todas do projeto, algumas mais simples e outras mais elaboradas, dependendo da necessidade. Essas ações são as ações primeiras, né? São as que têm o maior peso e representatividade. As demais, como eu disse, a letra B, medida de proteção, se for aplicável. E se não, as informações de segurança, mas só podem ser consideradas como mitigantes, né? Reduzem o risco, se realmente a empresa tiver evidência de que essas ações, quando utilizadas, surtem efeito. Então, isso pode ser obtido através de uma validação das ações. Aí vem outra polêmica, né? Dentro eu tenho informações de segurança e eu tenho divulgação de risco residual. O anexo ZA também da diretiva, ele diz que todos os usuários devem ser informados sobre os riscos residuais. Só que a divulgação de risco residual, ela não é considerada uma medida de controle. Ela não pode, o fabricante não pode reivindicar redução de risco pela divulgação dos riscos residuais. Então, isso é outro ponto que a gente encontra no gerenciamento de riscos, né? Muitas vezes, a medida de controle apresentada e referenciada no arquivo do gerenciamento de riscos é instrução de uso. Não tem instrução de uso, não possa contemplar uma informação de segurança, que é o primeiro caso que eu comentei, né, antes dele. Mas informação de riscos residuais não necessariamente mitigam, elas não mitigam os riscos existentes, tá? Então, elas não podem ser consideradas como medidas de controle. Por exemplo, colocar num rótulo que o produto não pode ser reutilizado, com aquele símbolo de utilização única, dizer que isso é uma medida de controle que vai mitigar o risco, não tem como o fabricante ter essa segurança, porque é uma informação que está ali.
Por isso, cairia na mesma situação a informação de segurança se elas não fossem validadas. Se a informação de segurança não for validada, ela também não é considerada como medida de controle que reduz o risco. Mas a partir do momento que ela é validada, sim. Agora, como é que se valida uma informação no rótulo? Né? O entendimento é simples, está ali, o rótulo. Agora, será que isso realmente vai ser implementado? Será que isso... Então, os riscos residuais, eles devem ser informados, obrigatoriamente devem ser informados, né? No final do gerenciamento de riscos, o fabricante, ele identifica quais são os riscos residuais que devem ser informados na instrução de uso, no manual, para os usuários, mas ele referencia isso, mas não pode ser considerado como uma medida que reduz riscos. Isso também é um grande retorno de auditoria que a gente dá para as empresas. Tá? Pode se referenciar, mas antes você tem que colocar o que foi feito em projeto. E na grande maioria das vezes, existiram muitas ações de projeto, mas a empresa esquece de registrar. Ela coloca só a instrução de uso. A instrução de uso é o documento, muitas vezes, que vai refletir uma série de informações, ora que podem mitigar, ora não podem mitigar os riscos. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro. Informação de segurança, se validada, pode mitigar o risco. Então, um exemplo que cai dentro dessa situação é você orientar como utilizar. Né? Que a gente fala que muitas vezes os fabricantes chamam de técnica cirúrgica. É como utilizar. Agora, informações, você conseguiu validar, ok. Informações risco residual, divulgação deles, não mitiga risco. Bom, depois que todas as medidas de controle de risco foram implementadas, né, então ações de controle, de projetos de produção, informações de segurança, os riscos residuais, eles vão ter que ser avaliados. Né? Essa avaliação, ela vai ser com base na política de aceitabilidade do risco, que está definida lá no plano de gerenciamento que vocês trabalharam, os fabricantes trabalharam. Com base nesse critério que está definido nessa política, a empresa vai julgar risco a risco, né? Cada um deles, se ele é aceitável ou não. Não se esqueçam que para atender o mercado europeu, mesmo que num primeiro momento esse risco esteja dentro do critério de aceitabilidade, a empresa vai ter que tomar medidas de controle e fazer uma nova análise, tá? Mas, às vezes, isso passa batido. Só aquilo que ficou acima da política é que a empresa implementa medidas de controle. Então, para atender o anexo ZA da 14971 de 2012, precisa-se tomar medidas de controle para todos eles. Bom, medidas de controle implementadas, aí vem a análise do risco residual, com base na política. Aquele risco residual está dentro da minha política de aceitabilidade? Está, ok. Certo? Segue em frente, finalizou aquele ponto. Uma forma também bem aplicável de se avaliar risco residual é através da correlação, né, dos requisitos regulamentares aplicáveis àquele dispositivo médico. Então, se você tem um dispositivo médico, e penso num tomógrafo, esse eletromédico, existem N normas de segurança, N regulamentações que são aplicáveis para esse tipo de dispositivo médico. Todas foram feitas, seguidas, existem as evidências que mostram que aquele dispositivo médico atende aos critérios de aceitação definidos. Isso pode ser considerado como uma justificativa para aceitar o risco residual também. Tá? Não somente aqui nessa fase de risco residual, mas também de análise de risco-benefício. Mas vamos lá. Então, se a empresa ela trabalha esse olhar de avaliação do risco residual através da correlação com as normas aplicáveis àquele dispositivo médico, consegue demonstrar que toda possibilidade existente foi suprida e as evidências são de conformidade, ela pode julgar que o risco residual é considerado aceitável. Uma outra forma também. No primeiro momento, o fabricante ele acaba utilizando mesmo o critério da política de aceitabilidade. Ele verifica,
está dentro da política de aceitabilidade, eu aceito. Justifica dessa forma, tá? Se o risco não tiver dentro dessa política, ou seja, se ele não for julgado aceitável, o fabricante tem que implementar medidas de controle até trazer esse risco para aceitabilidade, ou então fazer uma análise que, mesmo ele estando acima, existe um benefício atrelado no uso daquele dispositivo, mesmo com risco residual acima do que seria o aceitável. Tá? Então, as duas formas seria pela política e a correlação com as normas aplicáveis àquele dispositivo. Bom, toda vez que o fabricante ele identifica e aceita aqueles riscos residuais, né, seguindo a exigência de que eles devem ser, o fabricante vai definir quais são os riscos residuais que ele julga necessário informar aos usuários. Lógico que tem risco residual muito simples que não precisa ser informado, mas aqueles que impactam numa interface com o usuário são riscos residuais importantes de serem informados. Tá? Então, por exemplo, utilizar um produto sério se a embalagem apresentar alguma evidência de degradação, né? Se ela tiver, não é se ela tiver rompida muitas vezes é se ela tiver aquela coisa gritante ali, mas às vezes tem alguma evidência de que a embalagem pode ter sofrido algum tipo de prejuízo. Então, esse tipo de risco residual é importante informar. Então, o fabricante precisa identificar quais riscos residuais que, se informados para o usuário, essa interface com o usuário pode somar um esforço ali. Não é que ela vai reduzir o risco, não, mas pode ser uma informação importante a ser considerada. Então, ele vai indicar. Quando ele identifica no gerenciamento de riscos dele quais são os riscos residuais que vão ser comunicados, ele precisa seguir os critérios da 14971 para garantir que essa informação vai chegar da melhor forma para quem for utilizar. Então, quão detalhado essa informação de risco residual tem que chegar, né? Qual é o texto que vai ser utilizado, para não ficar de uma maneira que, dependendo do público que vai utilizar, ele não compreenda aquilo, não fica claro, né? Então, como vai ser escrito esse e de que maneira isso vai ser divulgado? Vai ser no manual, vai ser na instrução de uso? Não. Tem riscos residuais que são mais sérios, que eu tenho que colocar no rótulo, que eu tenho que colocar na embalagem primária, enfim. Então, isso tudo está definido no anexo J da 14971 e precisa ser seguido e documentado. Todos os itens dentro do gerenciamento de riscos, o fabricante tem que ter evidências de que fez, evidências documentadas, que demonstrem que esse passo a passo foi seguido. Bom, depois que, quando as medidas de controle foram implementadas, existe uma atividade obrigatória que está definida no plano também, que é a verificação dessas medidas de controle. A verificação, ela tem dois objetivos. É verificar se realmente a medida de controle, ela foi implementada no projeto final. Então, como a empresa consegue evidenciar isso? Através dos próprios documentos. Né? Se são, por exemplo, ações de projeto, e está dizendo que uma ação foi definir a liga adequada para um produto biocompatível, e isso foi, após a transferência de projetos, gerou especificações de compra, especificações de recebimento, métodos de produção para garantir que realmente o produto seja biocompatível. Então, tudo isso como medida de controle, tem que existir uma forma de evidenciar que isso foi feito. Então, o próprio documento já pode ser utilizado. Não é obrigatório você ter isso no arquivo quando você faz a identificação dos perigos e a estimativa dos riscos, mas facilita, aí fica a critério do fabricante. Tem que ter evidência documentada de que o fabricante verificou a implementação dessas ações. Então, a forma ele vai achar a que melhor lhe atende. Algumas empresas colocam nesse próprio arquivo de estimativa, que muitos chamam de PML, uma coluna
com a evidência da implementação da ação. Outra evidência que tem que ter é a verificação da eficácia da ação. Então, a verificação envolve a implementação da medida de controle da ação e a verificação da eficácia, se realmente essa medida de controle reduziu o risco. De que forma isso é feito? Facilmente. Quando a empresa faz uma primeira estimativa, mostra o risco que existia, define as medidas de controle e faz uma nova estimativa de risco, mostrando que houve essa redução. Isso, pessoal, não é um chute, né? Ah, não, aqui eu tinha colocado 5, agora eu vou colocar 1 na probabilidade, então meu risco vai diminuir. Procurem alinhar sempre uma coerência com base naquela tríade de medidas de controle. Uma medida de controle de projeto, ela tem um peso muito maior. Uma medida de controle em processo, ela é super importante, mas ela tem um peso menor. Uma medida de controle no próprio dispositivo também tem um olhar muito importante. Uma medida de controle pautada em informação de segurança tem um peso menor também, bem menor. Então, quais são esses pesos? A empresa pode trabalhar esses pesos para conseguir ter coerência de mostrar que dos 5 caiu para o 2. E não simplesmente, ah, não, eu vou colocar aqui, estava 4, vou jogar 1 agora. Então, como assim? Então, a verificação da eficácia envolve esse critério também. Como é que vocês conseguem demonstrar que de 5 caiu para 1? Qual é o fundamento disso? Ok? Então, tem que ter essa linha de raciocínio aí. Aí vem a análise, né? Então, foi feito todo o trabalho, implementou essa medida de controle, verificou-se essas medidas de controle, analisou-se os riscos residuais, e aí vem a fase de analisar o risco-benefício. Então, no final do processo de gerenciamento, o fabricante ele vai realizar uma análise para cada risco individual que não seja aceitável, de acordo com a política de aceitabilidade do risco, e para os quais, né, não seja possível reduzir o risco adicionalmente. Então, a análise de risco-benefício individual, ela pode ser feita somente para os riscos que estiverem acima da política. Com todas as medidas de controle que foram implementadas, não conseguiu se reduzir. É difícil a gente verificar isso, porque acontece muito o caso que eu acabei de citar, né? O fabricante, ele coloca, estava 5, eu vou jogar 1 agora. Então, é muito difícil você ter a consideração de, chegou no final, ter algum risco residual não aceitável. Só que cuidado com esse chute, né? Que muitas vezes é um chute, de 5 para 1. Então, justifiquem por quê. E aí, os riscos residuais que não forem considerados aceitáveis e que os fabricantes já identificaram que todas as medidas possíveis, sem envolver fator econômico. O fator econômico aqui, ele não é aceito. Então, sem envolver fator econômico, o fabricante consegue demonstrar que realmente ele tomou todas as medidas de controle, mas que mesmo assim o risco ficou acima do aceitável. Para esses riscos é que vai ter que haver a análise risco-benefício. Né? Então, essa análise, ela pode ser feita através de literatura, né? Demonstrando, por exemplo, em campo, né? o dispositivo médico que está sendo estudado, de um fabricante específico, se ele está no mercado há bastante tempo, ela pode demonstrar, através de informações coletadas do próprio dispositivo, que o benefício, assim, apresentado ao longo de todo esse tempo, supera aqueles riscos residuais. Né? Então, pode ser através de número de reclamações, o envolvimento desse dispositivo médico em eventos adversos, ou, se não tem um histórico desse produto, pode-se utilizar o histórico de similares, né? Também pode-se realizar, dependendo da classe de risco do dispositivo, é necessário até, né, realizar os ensaios clínicos, não através de rota literária, mas até mesmo investigação clínica, para demonstrar não apenas a aceitabilidade do risco-benefício individual, mas também do global.
E também aquele conceito que eu disse há pouco sobre a aceitação do risco residual. Na análise do risco-benefício, também uma sistemática que pode ser utilizada é demonstrar que toda a regulamentação que poderia ter sido utilizada naquele dispositivo foi utilizada, os critérios de aceitação definidos vocês têm evidência que o dispositivo atende a esses critérios, então, pela própria natureza dele, o benefício supera cada risco. Né? Então, é uma forma bem matemática de se demonstrar. E a legislação dos mercados onde vocês vão comercializarem define o que deve ser feito. O teu dispositivo foi testado, foi desenvolvido daquela forma e atende a toda a regulamentação. Não há dúvida de que o benefício realmente supera. Então, isso bem trabalhado, bem demonstrado, bem registrado é aceito. Em relação à aceitabilidade do risco residual global, né? O que é importante fazer? Então, quando é individual, eu só vou me atentar para os riscos que estão acima da política. Quando a empresa vai fazer a avaliação da aceitabilidade do benefício, né, do risco-benefício global, então aqui a gente está falando risco residual global, mas é o risco-benefício global, eu não considero, né, o fabricante não pode considerar apenas os riscos que estão acima da política. Neste caso, ele tem que somar todos os riscos residuais que o estudo, que a estimativa que ele fez demonstrou e fazer uma análise mostrando que, apesar de existirem todos aqueles riscos residuais, o benefício supera. Né? Ela deve ser feita por profissionais que possuam o conhecimento, a experiência e a autoridade para fazer essas tarefas. Aqui vem de encontro a necessidade, a obrigatoriedade de um profissional com experiência no uso do produto. Ele vai, muitas vezes, eles demonstram uma comparação, né, entre a metodologia utilizada com aquele dispositivo médico, né, a técnica utilizada no uso daquele dispositivo médico, se compara com outras técnicas não tão robustas, que não estão relacionadas com o estado da arte. Então, nessa comparação, muitas vezes, é aceito, sim, que se demonstre dessa maneira que o risco-benefício global ele foi atendido, né? Ele foi aceito, na verdade. Então, tem algumas formas aqui. Eu vou mostrar para vocês. São algumas opções. Comparar o dispositivo médico que está em estudo com aquele similar já em comercialização, que eu falei agora há pouco, né? Pesquisando em sites de eventos adversos, literatura científica, buscar informações sobre experiência clínica no uso do dispositivo. Aqui, de novo, ressaltando que o fabricante já tem dispositivo comercializado há um bom tempo no mercado, ele consegue resgatar esses dados específicos ao dispositivo dele, senão ele pode buscar com produtos similares. Uso de opiniões de especialistas, né, que podem fornecer informações sobre os benefícios médicos existentes no uso do dispositivo médico, e aí eles fazem comparações com outras técnicas utilizadas. Resultados de avaliação de usabilidade ou experiência clínica que foram obtidas durante a etapa de validação lá no projeto de desenvolvimento. Não é que somente por essa fase vocês conseguem justificar a análise do risco-benefício global, mas ela pode ser fonte de informação útil, né? A empresa ela pode ter uma somatória de dados ali para consolidar a aceitação global dela de todos aqueles riscos, de mostrar que o benefício supera. Então, não precisa ser uma fonte única, né? Os resultados foram feitos dentro da fase de validação do projeto, né? O que é a validação do projeto de um dispositivo médico? Se ele entra em contato com o paciente, a validação, obrigatoriamente, é a avaliação clínica. Então, esses resultados obtidos na avaliação clínica
ou resultados obtidos durante a avaliação da usabilidade, né? As ações tomadas para a usabilidade, as validações dessas ações podem trazer informações que vão demonstrar que o risco-benefício global o benefício é maior do que o risco existente, tá? Então, é uma outra maneira. Representações visuais, né, desses riscos individuais. Então, isso aqui está na 14971. Peguei exatamente de como está lá, né? O item D4 e D5 da 14971. Então, o fabricante, ele busca no arquivo de gerenciamento de riscos dele, onde ele fez as estimativas dos riscos, ele busca todos os riscos apresentados. Aqui eu coloquei em formas de letras, tá, gente? Mas só para evidenciar melhor. Então, ele busca todos aqueles riscos e plota nessa matriz, né? Correlacionando aqui a severidade, eu coloquei de 1 a 5, a probabilidade de 1 a 5 também, a atenção para os extremos, né? Que não são aceitos. E aí, quando ele plota, ele verifica que a maioria dos riscos dele estão em regiões não aceitáveis. Então, quando ele fez lá a análise risco-benefício de cada risco individualmente, existiam muitos riscos que estavam acima da política de aceitabilidade e ele conseguiu, de alguma forma, justificar. Aí, agora, ele vai ter o desafio de demonstrar que todos eles somados, não só os acima, mas os demais, né, os que estão abaixo da política de aceitabilidade, quando somados, ainda o uso do dispositivo, o benefício dele é maior. Então, a matriz gráfica, ela dá uma ideia, né? Você percebe que tem pontos muito... Aqui está bem claro na área não aprovada, mas o mesmo poderia ocorrer em áreas que estariam aprovadas, mas próximos de um borderline aqui, né? Muita informação, muito risco atrelado aqui na probabilidade 4 com severidade 1, por exemplo, ou muitos riscos atrelados numa severidade 4 e com uma probabilidade baixa, uma probabilidade mediana, enfim. Então, esse olhar, ele sugere, também sozinho, é uma ferramenta que a empresa não consegue demonstrar. Que da mesma maneira que eu coloquei aqui, forçosamente, né, eu coloquei uma situação utópica, poderia estar extremamente bem distribuído aqui, ó. Poderia estar nessa região mais próxima, uma região de baixa probabilidade, de baixa severidade. Imagina se tivesse um aglomerado de riscos aqui. Já é uma excelente evidência a ser apresentada, mas sozinha também não consolida. Então, é uma somatória de informações que a empresa pode usar. Não necessariamente se usar tudo isso que eu estou dizendo, mas são caminhos que ela pode utilizar conforme os dados que ela tem em mãos. Outra coisa é a análise de árvore de eventos e a análise de árvore de falhas também, né? Então, uma sequência específica de eventos, né? Então, uma mesma sequência pode levar a diversos riscos individuais diferentes, cada um contribuindo para o risco residual geral. Então, nessa análise de árvore de eventos, existe também um olhar sobre essa somatória. É uma somatória mesmo que se faz, né? Dá-se um peso para cada risco, se soma aquilo e avalia-se frente à política de aceitabilidade de uma forma diferente. Então, aqui um exemplo que também está na 14971. A reutilização de um produto de uso único. Então, quando um fabricante reutiliza um produto de uso único. Então, isso é um tipo de situação perigosa. Então, pode levar a reinfecção, pode levar a liberação de substâncias tóxicas, porque não houve estudo envolvendo a reutilização daquele dispositivo. Então, dependendo do dispositivo, ele pode liberar substâncias que não foram avaliadas, então isso pode ser tóxico. Falha mecânica, porque de tanto reutilizar, houve um envelhecimento do material, e também presença de resíduos desinfectantes, porque na reutilização a empresa acaba lavando, né, fazendo o procedimento de limpeza, e pode deixar resíduos que não sejam biocompatíveis. Então, olha quanta coisa pode ser gerada a partir de um perigo aqui, que seria a reutilização.
né? Quantas situações de danos específicas que podem, de perigo, de situações perigosas aqui que podem levar a danos diferentes. E a mesma coisa a análise de árvore de falhas, né? O dano ao paciente ou ao usuário pode se originar de várias situações perigosas diferentes. Em tais casos, a probabilidade de dano utilizada para determinar o risco residual é baseada nessa combinação também de probabilidades individuais. Então, são também duas ferramentas que pode se utilizar para fazer essa aceitabilidade do risco residual global. Uma informação para fechar essa parte que é bem polêmica. Às vezes, o fabricante, dependendo da classe de risco do produto, quando a classe de risco é mais alta, ele não consegue demonstrar, ou existe ainda nos dados que ele possui do próprio dispositivo, ou às vezes quando o produto é inovador, ele não consegue demonstrar tanta segurança em todos os pontos. Uma informação importantíssima para se colocar na documentação é quais são os riscos residuais naquela vivência que vão ser monitorados na vigilância pós-comercialização. Então, trabalhar bem uma sistemática de vigilância pós-comercialização para esses riscos que, de repente, o fabricante não conseguiu demonstrar com tanta segurança. Ele conseguiu demonstrar, mas não tem uma evidência tão robusta. Então, ele identifica que esses riscos vão ser acompanhados na vigilância pós-comercialização. E aí se inicia a vigilância pós-comercialização. Né, que a gente fala feedback loop, informação de produção e pós-produção, né? Agora na ISO 13485 vem mais forte o item de realimentação, né? Feedback, que muita gente entendia como realimentação na norma antiga, e já não era dessa forma, mas muita gente utilizava dessa maneira. Realimentação se entendia que era tratamento de reclamações e retorno ao cliente. Não, é realimentação do sistema com base no feedback que se coleta tanto do mercado quanto até mesmo dos processos internos. Então, a parte de vigilância pós-comercialização, né, ela envolve uma sistemática que o fabricante ele vai traçar minuciosamente, agora pensando nos requisitos da nova MDR, o PMS, a vigilância pós-comercialização, ele vem com, já está sendo cobrado, mas ele vem com um olhar muito mais exigido, né? E se nós formos analisar, isso tem toda a coerência. Quando se trabalha um dispositivo de medição, numa fase de projeto, dispositivo médico, falei errado, dispositivo médico numa fase de projeto, e é um produto novo, o que se tem, muitas vezes, na maioria das vezes, são os testes que foram feitos, as evidências de conformidade e um olhar para aquilo que já está no mercado, né, através dos critérios de similaridade. A fase de pós-comercialização, ela tem toda a riqueza, né, que aí é o teu produto mesmo, produto específico daquele fabricante que está no mercado e que o fabricante vai começar a acompanhá-lo, né, acompanhar a evolução desse dispositivo médico no mercado, o uso dele, as situações em que ele vai estar inserido. Então, o peso, a exigência sobre a vigilância pós-comercialização ela é muito grande. Eu sei também que tem dispositivos médicos que já estão no mercado há muitos anos. Então, essa vivência de pós-comercialização, ela já existe há muito tempo. Mas talvez não exista ainda uma estruturação, uma padronização dessa sistemática e uma formalização na apresentação desses dados. E é isso que já está sendo exigido, né? E vai vir com peso maior na nova MDR. Então, vamos entender um pouco mais sobre essa sistemática, como que deve ser feito, aqui pensando em gerenciamento de risco, como que deve ser feito esse feedback. O loop feedback. Bom, essa sistemática pós-comercialização, ela existe com alguns objetivos. Confirmar ou corrigir
que aqueles dados todos que foram gerados no momento do desenvolvimento do gerenciamento de riscos, você ter certeza que realmente eles foram gerados da forma adequada e que aqueles dados, aqueles riscos apresentados estão ainda naquele patamar que foi formatado na época. Também, um objetivo da vigilância pós-comercialização é identificar riscos novos. É muito comum a gente ver casos, o fabricante, ele desenvolveu aquele dispositivo médico para aquela intenção de uso, para ser utilizado daquela maneira e dessa forma ser seguro e eficaz. Quantos casos a gente identifica de usos não adequados, de formas não corretas de se seguir o passo a passo, enfim, destinações não indicadas pelo fabricante. Então, é nessa situação que surgem os riscos novos. E, às vezes, mesmo sendo utilizações definidas conforme o fabricante colocou lá atrás. Né? Então, o uso está sendo feito conforme foi preconizado para ser feito. Mesmo assim, podem surgir riscos novos. Isso, principalmente, quando se trata de dispositivos médicos inovadores. Né? Não existe tanta literatura, não existe dados ainda daquele fabricante para ele ter certeza que a evolução daquele dispositivo vai acontecer de uma forma linear. Né? Então, acontecem, às vezes, sobressaltos aí que levam a riscos novos. Então, é o momento, na vigilância pós-comercialização, de identificar esses riscos novos. E também, um objetivo é confirmar que os benefícios continuam superando aqueles riscos todos que foram identificados. A sistemática, existe uma linha, né, que ela é bem coerente. Primeira coisa, a empresa tem que definir como ela vai coletar esses dados. Né? Então, em que momentos, quais são as formas de coleta desses dados. E depois ela tem que definir como vai ser essa avaliação, quais são os períodos que vão ser feitos essa avaliação. Se atentar, pessoal, que na ISO 13485, a parte de análise de dados, né, o item 84, tem uma correlação fortíssima aqui. Né? As análises de dados, que nada tem a ver com a análise crítica de sistema de gestão, totalmente diferente. Análise de dados é o momento onde a empresa levanta aqueles dados e verifica o que precisa ser feito. Então, dentro da sistemática de pós-comercialização, este momento pode ser um momento também abrangente para analisar os dados com o olhar de realimentação do sistema. Tá? E aí, a partir da análise desses dados, definir se vão ser implementadas ações, medidas de controle, e como vão ser essas medidas de controle. Tá? Então, a forma de análise de dados, de coleta de dados, também já falei aqui em alguns momentos. Mas tem N fontes que o fabricante ele pode utilizar para coletar essas informações. Lembrando que a sistemática de pós-comercialização, ela se divide, né, em uma sistemática reativa e uma sistemática proativa. A sistemática reativa é quando ela, por exemplo, as reclamações que vêm de mercado. Se existirem, elas vão chegar até o fabricante. Situações de tecnovigilância envolvendo dispositivo médico em questão, né, o dispositivo em questão, fabricado por uma empresa específica que está fazendo esse estudo. Também, se acontecerem, vão chegar. Então, a gente informa que são dados de uma sistemática reativa. A empresa recebeu, ela vai analisar e tomar ações. Né? Agora, tem sistemáticas proativas. O pós-marketing, clinical follow-up, é um exemplo de sistemática proativa. Né? Então, o produto, o que ele significa? O produto em questão é disponibilizado para uso e existe um acompanhamento de profissionais que não têm ligação direta com o fabricante. E esses profissionais, eles vão dando retornos, né, sobre o uso desse dispositivo médico. Só que esse retorno ele não pode ser solto. Não pode ser o profissional, ele vai falar o que ele quiser. O fabricante ele tem que formatar uma sistemática
de pós-marketing, por exemplo, pós-marketing clínico follow-up, que é o acompanhamento dos dados clínicos gerados com o uso daquele dispositivo. E como que ele formata isso? Lembra dos riscos residuais, lá do gerenciamento de riscos? Ele pega aqueles riscos residuais, transforma isso em questionamentos, né, em abordagens, que vão ser feitas durante a utilização do dispositivo médico. Dessa maneira, ele consegue demonstrar que aqueles riscos residuais vão estar sendo monitorados continuamente e ele vai ter um olhar realmente limpo sobre os resultados, os dados clínicos obtidos com o uso do dispositivo médico. Sabemos que isso não é simples, né? Na teoria é bem simples, na prática nem tanto, né? Pensando que isso deve ser feito não só para dispositivos médicos comercializados no Brasil, mas deve ser feito para dispositivos médicos comercializados em todos os mercados atrelados a cada fabricante. Ele não pode, para ter uma vigilância pós-comercialização adequada, hoje aceita, ele não pode focar simplesmente, quando a gente fala da diretiva e das medidas relacionadas, ele não pode focar só no mercado europeu, né? Ele tem que demonstrar, através da quantidade de dispositivos que ele vendeu, quantas reclamações, quantidade de dispositivos vendidos em cada mercado, quantidade de reclamações obtidas em cada mercado, se é que teve, eventos adversos, não só do dispositivo dele, mas também dos dispositivos médicos similares, né? Então, ele tem que trazer toda essa vivência. E aí a gente sabe que existe dificuldade até na abordagem com esses profissionais da área de saúde, né? Profissionais médicos, profissionais da odontologia, fisioterapeutas, enfermeiros, enfim. Mas tem que pensar numa forma de conseguir trazer esses dados, porque é uma exigência bem latente. Tá, então, a coleta de dados, sendo ela reativa ou sendo ela proativa, alguns tipos de dispositivos médicos, o pós-marketing clínico follow-up, que é essa sistemática proativa, eles são justificáveis como não aplicáveis. A própria MEDEV traz essa informação, a 222, ela traz essa informação. Então, alguns tipos de dispositivos, dependendo da classe de risco, eles não precisam ser abordados através dessa sistemática de vigilância pós-comercialização proativa. Tá? Outra fonte para coleta de dados, regulamentação, né, nova ou atualizada. Surgiram atualizações de normas, surgiram normas novas que foram lançadas. Uma empresa que já tem um sistema certificado, ela tem uma sistemática definida para garantir que isso não vai passar desapercebido, né? Então, ela identifica isso que foi atualizado, ela verifica se aquela atualização realmente impacta no produto que ela fabrica e nos processos nos quais esse produto está inserido, né? Esse dispositivo médico está inserido, e aí ela vai trazer as necessidades de adequação a essa nova norma, se aquilo impactar. Então, ela vai trazer a necessidade de adequação através de medidas de controle. Outra fonte riquíssima de informações, né, de coleta de dados, são as informações obtidas nas assistências técnicas, nas instalações, né? Hoje, a 13, na revisão, a ISO 13485, na revisão 2016, já traz essa necessidade explícita, que também antes já existia, mas ela estava implícita, dos dados gerados na assistência técnica, serem tratados como reclamação, né? Então, o fabricante ele vai ter esse olhar para analisar se aqueles dados resultantes de assistência técnica devem ser tratados como reclamação. Só que existe uma ressalva aí muito grande. Não é que o fabricante pode decidir, não, esse eu vou tratar como reclamação, esse não. Se aplicável, ele está correlacionado com situações específicas, como, por exemplo, se for uma assistência técnica corretiva, o dispositivo médico está ainda dentro do prazo de garantia, isso tem que ser tratado como reclamação. Se for uma assistência técnica, um chamado de assistência técnica, de uma manutenção preventiva,
não necessariamente vai ser tratado como reclamação. Se for um chamado de assistência técnica corretiva, mas a garantia já não existe mais e a própria vida útil do dispositivo médico já foi ultrapassada. Também não necessariamente precisa, mas aí entra o olhar do fabricante na sua proatividade de trazer esses dados e analisar, para que ele possa melhorar o projeto dele, para que ele possa realimentar o sistema dele com essa riqueza de informações. E não simplesmente informar, não, esse dispositivo médico aqui, a vida útil dele já esperou lá atrás, eu nem vou tratar isso como reclamação. Realmente não é uma reclamação, mas é um dado importante para ser coletado, né, aqui dentro da sistemática de vigilância pós-comercialização, para ser considerado e ser trabalhado em forma de medida de controle e de melhoria, de repente, de benchmark mesmo, né, de inovação, ou não, de adequação mesmo. Então, é nesse olhar que a 13 permite a decisão do fabricante de dizer se vai tratar aquele dado como reclamação ou não. Tá? Então, essas são algumas fontes de coletas de dados. A sistemática de vigilância pós-mercado, ela tem que estar bem definida, documentada, quais são as fontes, como isso vai ser feito, qual é a periodicidade que isso vai ser feito, né? E nesses momentos distintos, esses dados vão ser analisados. Então, essa análise também é numa periodicidade definida e a análise ela tem que ser feita com o mesmo rigor e extensão utilizado na análise de risco inicial. Existem alguns questionamentos como forma de orientação, né? Tem empresas que não usam nenhum desses questionamentos e fazem um excelente trabalho, mas esses questionamentos ajudam, né? Então, se podem auxiliar nessa análise de dados. Eu já vou explicar o passo a passo dessa análise, tá? Bom, a intenção de uso do dispositivo médico se mantém, né? Ou, de repente, surgiram novas intenções de uso aí que o fabricante tem que repensar, porque estão dando uma destinação, às vezes, o usuário ele dá uma destinação diferente para um determinado dispositivo médico. Tem ocorrências de má utilização. A má utilização não é só um uso inadequado, mas às vezes uma manutenção inadequada, um processo de limpeza inadequado, um processo de manutenção preventiva inadequado. Há evidências de novos perigos ou situações perigosas? O critério de aceitabilidade do risco continua sendo adequado? Então, são questionamentos que podem ser utilizados, né? Em seguida, com base nessa análise, a empresa vai definir se vai tomar medidas de controle ou não, né? Existe uma diferença grande entre medidas de controle que a empresa identifica que é necessário, após a análise desses dados, implementar medidas de controle. Ela tem que ter um olhar bem alinhado para aqueles dispositivos médicos que já estão comercializados, né? Se vai ser necessário um recall, se vai ser necessário uma emissão de nota de aviso, simplesmente para um ajuste fino de uma informação que poderia estar mais clara na instrução de uso ou no manual, ou uma mudança de um método que não ficou tão claro numa instrução de uso ou no manual, ou até mesmo o recolhimento desse produto. E também as medidas de controle que vão ser tomadas para os novos dispositivos. Então, esse item aqui, o grande ponto é esse olhar crítico, né, de análise crítica. Não é eu identifiquei situações, eu como fabricante, identifiquei no mercado situações, né, dados que demonstram claramente que tem riscos novos que precisam ser trabalhados dentro do gerenciamento de riscos dessa empresa. Aí o fabricante, ele vai e toma medidas de controle, ou seja, ações a partir dali, para os novos produtos. E o que já está no mercado? Como é que faz? Então tem que ter esse olhar bem claro, isso está sendo bem cobrado, né? Esse olhar de rastreabilidade retrospectiva aí, né? O que vai ser feito com aqueles que já estão no mercado? Então, nessa figura, existe um esquema, né? Então, aqui a sistemática
de vigilância pós-comercialização, ela engloba a análise dessas fontes, por exemplo. Então, quando a gente avalia, né, e vocês demonstram o tratamento das reclamações de clientes que existem dentro de um sistema de gestão, a sistemática para a coleta de dados relacionados a eventos adversos, tanto do seu produto quanto do produto similar, dados de assistência técnica, regulamentações, informações de produção. Apesar de ser vigilância pós-comercialização, é um dado que está dentro da produção, né, e que deve ser utilizado. Quando a empresa, por exemplo, ela percebe que monitoramentos de processos estão com resultados não atendidos, estão sendo tomadas ações, mas estão com resultados não atendidos durante um período de tempo aí considerável. E lá, vamos imaginar, lá no seu gerenciamento de riscos existe, por exemplo, um perigo associado com produto fora de especificação, ou seja, pensando num implante odontológico, vamos pensar um implante ou um componente fora de especificação, ou seja, medidas erradas. Já existe esse perigo lá, vocês já contemplaram o dano relacionado a ele, já fizeram todo o trabalho e tem um risco residual lá apresentado. Esse risco residual, só relembrando, né, ele tem uma probabilidade e ele tem uma severidade, que demonstraram que depois das medidas de controle resultou naquele valor ali que é o residual. E, de repente, o fabricante começa a enxergar na análise de dados dele, está tendo muito retrabalho dentro da produção, está tendo muita perda dentro da produção. Será que isso pode impactar, aumentar a probabilidade de liberar um produto fora de medida? Então, essas análises em relação à produção podem vir de várias fontes, né? Estou pegando um exemplo aqui. Ok, ele está barrando, problema no controle de qualidade, ele está conseguindo enxergar que esse problema está sendo barrado ali, mas será que pode ter a chance maior? Ele inspeciona 100% para ter certeza que está tudo saindo dentro das medidas? Então, é uma informação de produção que pode ser considerada. Está acontecendo muito isso na minha produção. Será que isso não pode impactar no meu gerenciamento de riscos? Quando eu abro o meu gerenciamento de riscos, que é o que está exemplificado aqui. Então, todas essas fontes, as informações obtidas dessas fontes, elas vão alimentar o gerenciamento de riscos. Então, nesse caso, quando o fabricante ele abre o gerenciamento de riscos dele na planilha de estimativa lá dos riscos, cada um dá um nome, né? Ele verifica que o perigo, produto fora de medida, está com uma probabilidade de ocorrência X. Essa probabilidade de ocorrência, pessoal, é do dano frente àquele perigo. E aí, hoje, quando vocês verificam que dentro do teu histórico de produção, qual é a probabilidade de ocorrência de produto fora de medida? Será que eu preciso rever a probabilidade que eu lancei lá no meu gerenciamento de riscos quando eu fiz a última vez? Isso para tudo, reclamação de cliente. Um cliente, ele abre uma reclamação que quando foi utilizar um determinado eletrométrico, falar uma coisa bem básica, né? Ele levou um choque na hora que manipulou uma determinada parte do equipamento. Aí, abre-se o gerenciamento de riscos, verifica se esse tipo de perigo já está contemplado. Já está contemplado? Eu vou verificar se a probabilidade de ocorrência que eu lancei lá atrás está ainda no mesmo patamar. Se estiver no mesmo patamar, só que aí eu só consigo considerar, o fabricante só consegue considerar, tem mania de falar o fabricante só consegue considerar os dados relacionados à produção dele, né? Então, ele vai calcular frente aos dados gerados por ele e vai verificar se ele precisa rever aquela probabilidade. Isso é feito para todas as informações. O PMCF, o Pós-Market Clinical Follow-up, está aqui. Ele é uma vertente do PMS.
uma importantíssima vertente. Então, dados gerados de todas essas fontes têm que ser analisados dentro do gerenciamento de riscos sobre esses dois aspectos. Eles já estão contemplados? Se eles não estiverem contemplados, precisa se inserir. Se você insere um novo perigo, todo o processo de análise de risco vai se repetir, né? Então, vai ter a identificação da situação perigosa, dos danos gerados, qual é o risco, as medidas de controle que vão ter que ser tomadas, verificar se esse risco está dentro da política, todo o processo. Então, essas medidas de controle, normalmente, elas envolvem projeto, tanto engenharia de produto, quanto engenharia de processo. Então, é isso que a gente chama de feedback, de realimentação. A empresa, ela cria uma sistemática para captar as informações de mercado, que são riquíssimas, mas as informações da produção dela também. Usa essas informações, analisa, abre o gerenciamento de riscos, verifica se essas informações já estão contempladas, se elas já estiverem, verifica se a probabilidade de ocorrência continua dentro daquele patamar aceitável. Se continua, acabou. Não tem nada de mais. O máximo que acontece é a empresa tomar uma ação de melhoria. De repente, ela ainda identifica uma ação de melhoria. Ou não, ou ela verifica que o risco saiu do patamar aceitável, ela tem que passar pelo processo todo novamente. Tá? Então, a sistemática de vigilância pós-comercialização, ela tem esse olhar muito necessário, né? E bem crítico. Então, se eu posso deixar aqui uma mensagem para você, é que dentro da sistemática de gerenciamento de riscos, esse olhar para o feedback, né, para coletar as informações e usá-las, é um ponto extremamente crítico, está sendo extremamente cobrado e vai continuar dessa forma, porque realmente é totalmente aplicável, né? É trazer do mercado a real situação do dispositivo médico. Pessoal, eu espero que as informações tenham sido... Eu sei que é rápido, né? Desculpa se acabei atropelando alguma coisa aí, mas as informações que eu tinha que passar para vocês, assim, a gente pensou com muito carinho, com muito cuidado, aquilo que realmente era importante passar, né? Não com um olhar de treinamento, de interpretação, não isso, mas mais um olhar mesmo de vivência frente à comunidade europeia e os retornos que a gente recebe. Tá? Antes de eu abrir o tempo para as perguntas, eu coloquei aqui um slide dos próximos webinars que nós teremos, tá? Então, mais para vocês conhecerem. No dia 30 de agosto vai ter um webinar sobre avaliação clínica, né, conforme o atendimento à MEDEV 271 na revisão 4. No dia 14 de setembro, um webinar muito interessante também, falando sobre os requisitos de esterilização e a correlação desses requisitos de esterilização nos seus diferentes métodos, vapor, EPO, radiação, químico, nos seus diferentes, a sua diferente correlação com os requisitos do sistema de gestão e com o atendimento aos requisitos da diretiva. E também, no dia 26 de outubro, um webinar sobre usabilidade. E em novembro, no dia 23, né, as principais atualizações da nova diretiva, né, europeia, da nova MDR. Então, agendem aí para vocês participarem, ok? Bom, então vamos lá. Eu vou pegar aqui, eu estou recebendo aqui os questionamentos, tá? Vamos respondendo aqui, deixa eu ler aqui primeiro. Ó, queria fazer um questionamento sobre a severidade muito alta. Não entendi muito bem. Você colocou que não deve utilizar o risco muito alto, caso não tenha ocorrido com o seu produto ou similar, é isso? Exatamente isso. O fabricante, ele só pode identificar como severidade alta. Eu estou falando morte, lesão neurológica irreversível, mas pode ter outras severidades altíssimas, dependendo do tipo de dispositivo médico. O fabricante não pode mais
citar esse tipo de severidade se ele não consegue demonstrar que isso já aconteceu. Não tem sentido. Se a gente for analisar, como que eu vou dizer que aquilo pode acontecer? Quando eu estabeleço isso no meu plano de gerenciamento de riscos, na minha política de aceitabilidade, eu tenho que ter evidências, porque a minha probabilidade nunca vai ser zero. Então, eu coloco lá uma severidade 5, sei lá, ou 10, depende, 5 não é obrigatório. A minha probabilidade nunca vai ser zero, não existe probabilidade zero. Então, vamos lá, eu partir do 1 ou 0,1, sei lá, baixíssima. Mas eu não tenho evidência. Eu, como fabricante, não tenho evidência que aquilo já aconteceu. Como que eu posso dizer? Eu estou dizendo que isso está previsto para acontecer e eu estou tomando ações para isso. Como? Então, só é aceito se a empresa demonstrar que isso já aconteceu, ou com o produto dela, lógico, se aconteceu, ela já vai citar, ou com um similar. Uma vez, num treinamento numa empresa, uma pessoa me questionou assim, mas e se eu não considero isso no meu gerenciamento de riscos, e depois surge isso, e, por exemplo, a vigilância vem e me pune? Pessoal, depois que o dispositivo médico está no mercado, entra a fase de vigilância pós-comercialização. Se até o momento que vocês formataram o gerenciamento de riscos, isso nunca tinha acontecido, essa realidade que tem que ser colocada na documentação. Se a partir do momento que se comercializa aquele dispositivo, ou não, o produto já está no mercado há muitos anos, mas 2 meses depois que eu tabulei lá o gerenciamento, não coloquei esse tipo de severidade, acontece alguma coisa. Aí já entra na sistemática de vigilância pós-comercialização, que eu acabei de explicar. Você vai pegar as informações do mercado e vai alimentar o seu gerenciamento de riscos. Se for necessário, é o momento de rever a estratificação de severidade e até mesmo de probabilidade. Tá? Outro aqui. Esse aqui é um caso assim, gigante, né? Uma pergunta assim, Rosana, você pode citar algum exemplo de mitigação para o risco de reutilização de um produto de uso único? Esse é um questionamento que acho que todas as pessoas têm. Na verdade, essa ação, ela aparece sempre, né, como na verdade, uma informação de risco residual. Ela pode aparecer no gerenciamento, a própria informação na instrução de uso, no rótulo, só que ela não mitiga. Então, se o fabricante quer colocar, deve até colocar, não tem problema nenhum, mas se ele colocar essa única e exclusivamente, ela não mitiga. O que pode ser feito, né? Em alguns tipos de dispositivos, quando é possível colocar uma medida, né, de proteção no próprio dispositivo, vamos pensar nas agulhas que não permitem a reutilização, né? Quando você utiliza aquela agulha, aí você, quando retira, ela já fica indisponível para ser reutilizada. Ela quebra ou tem um dispositivo que desconecta, dependendo do dispositivo médico. É possível, sim, ter uma ação de projeto. Em outros, não. Infelizmente, tem que se tomar outros tipos de ação para mitigar outras situações, mas simplesmente informar o usuário sobre a impossibilidade de reutilização não mitiga o risco. Então, você pode citar, mas você não vai conseguir demonstrar a mitigação. Você vai ter que pensar em outras situações que são mais claras mesmo, quando é possível colocar, por exemplo, no dispositivo, informações relacionadas a medidas de controle, né? Seria tão bom, né, se a gente pudesse, usou de novo, mudou de cor. Às vezes tem fabricantes que colocam critérios. É uma ação de projeto, mas também, na verdade, ela tem mais uma informação de segurança. Ela é uma informação de segurança que se consegue validar. Eu já vi casos de fabricantes que colocam em projeto, né, desenvolvem em projeto, critérios de verificação de considerações dentro de um dispositivo médico para evitar que ele possa ser reutilizado. Então, por exemplo, ele diz que não pode ser reutilizado, mas ele chega até mesmo a validar a reutilização. Então, ele orienta a não reutilizar,
mas ele abre essa premissa, isso é muito mais em ambiente hospitalar, né, na parte de esterilização de materiais. Ele trabalha para uso único, mas ele valida a reutilização e ele cita alguns critérios, como se fosse um checklist, para que o hospital, por exemplo, eu já vi casos assim, ele verifique sempre se aquelas situações ainda estão contempladas, relacionadas com coloração, com aspecto, mas são coisas muito superficiais. Esse aí realmente é um grande desafio. Bom, outro questionamento aqui. Qual o período esperado pelo Notify Buddy para a sistemática de feedback? Anual, semestral ou outro período? Vamos lá. Anual, eu já te falo de cara. Muito tempo. Por quê? Que eu te respondo isso com maior segurança. O feedback, ele está relacionado com a análise de dados coletados do mercado, análise de dados. Um sistema de gestão, ele não se sustenta com análise de dados feita anualmente. Imagina, vamos pensar na parte de reclamação de clientes, que é um pilar aqui da vigilância pós-comercialização. Então, vocês coletam os dados, né, todo mês, a maioria faz análises momentâneas, até no momento que recebe uma reclamação, já trata ou analisa, e mensalmente se analisa o resultado, né, frente a, de repente, metas. Aí vocês captam reclamações e vão esperar 12 meses para abrir o gerenciamento de riscos e inserir esses dados lá. Então, é muito tempo, não tem justificativa. Como é que você garante, né, fabricante, que você vai manter um sistema ativo, que vai conseguir identificar riscos novos que existirem, que vai conseguir garantir que o benefício, garantir e demonstrar, né, que o benefício global no uso daquele dispositivo se mantém, você analisa a cada ano. Então, é muito tempo. Agora, se semestral, se quadrimestral, procure atrelar essa análise com a sua análise de dados. Pessoal, eu lanço aqui um grande desafio para vocês. Procurem entender a diferença entre análise de dados e análise crítica do sistema de gestão. Então, é totalmente diferente as duas, tá? Então, análise de dados é uma coisa, eu não vou entrar nesse caso aqui agora, mas é uma coisa mais pontual. A cada dado gerado, numa periodicidade menor, lembra dos indicadores. Eu vou lá mês a mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, e analiso esses dados. Quando você faz uma análise de dados, por que não já fazer o feedback? Né? A realimentação, desculpa, fazer a realimentação do sistema. Aqui você vai segurar aqueles dados e vai fazer essa realimentação do sistema, abrindo o gerenciamento, uma vez no ano. Não tem sentido. E aí você não consegue sustentar isso, demonstrar que isso é seguro. Aqui uma outra pergunta. Estou sabendo que a ISO 14971 está em fase de atualização. Existe uma data programada para essa atualização? Sai esse ano? Olha, eu não sei dizer qual é a data, se está previsto sair ou não. Mas eu prometo que eu vou procurar e te respondo por e-mail, tá, Paula? Outra dúvida aqui. Deixa eu ver. É que tem muitas, pessoal, não vou conseguir responder todos, mas eu respondo por e-mail, tá? Vamos lá. Podemos referenciar o relatório de usabilidade como ação de validação de treinamentos para mitigação de risco? Sim, vamos pensar. Vamos voltar, vai? Então, tem algum risco, né, um perigo de alguma dificuldade no uso de algum dispositivo médico, vamos pensar assim, um erro na utilização, pode existir um erro na utilização que vai levar a um dano específico. Você tem lá um risco identificado para isso. Toma-se ação de usabilidade, né? Você vai e define, na verdade, vamos lá, vou pegar um exemplo prático. O erro de medidas. Existem alguns implantes que são comercializados com cores, né? Então, essas cores, elas são atreladas a tamanhos, comprimentos, enfim.
Então, já existe essa marcação no próprio implante, mas existe um erro na utilização, né, na hora de pegar, de repente, o implante de uma caixa, que a gente sabe que isso é super comum, né, usar as caixas de implantes de ortopedia, você puxa sem querer, um tamanho errado. Então, a coloração, né, a anudização desses implantes, ela é uma ação de usabilidade, tá? A sua pergunta aqui, Cláudia, é se vocês podem referenciar o relatório de usabilidade. Na verdade, você tem que referenciar a ação de usabilidade e avaliar se essa ação de usabilidade precisa ser validada, mas totalmente aceitável que uma ação de usabilidade mitigue o risco, certamente. Então, existe a probabilidade de acontecer um dano decorrente da troca do implante devido ao seu tamanho, ela é menor, né? Essa chance, essa probabilidade é menor quando você, além da gravação do tamanho do implante, você coloca também uma sinalização por cores. Só que essa sinalização tem que estar muito bem divulgada na instrução de uso, ela tem que, as pessoas que vão utilizar, né, os instrumentadores, eles têm que realmente ter essa concepção e esse esclarecimento. Então, às vezes, nesse caso, pode ser até necessário mesmo uma validação. Mas, sim, sem dúvida nenhuma, mitiga risco. Francisco, a redução da severidade é polêmica. Eu gostaria de um exemplo em que a severidade é reduzida após a adoção de uma ação de mitigação de risco. Nossa, Francisco, eu sou a favor dessa polêmica, porque todos os treinamentos que a gente recebe, apesar que a 14971, ela cita em determinado ponto que as medidas de controle, elas podem reduzir a severidade ou a probabilidade. O entendimento que é passado para nós, o que nós temos como equipe, é o seguinte: a severidade ela não muda. Se a severidade mudou, é porque o dano mudou. Então, vamos pegar o exemplo de um carro que não tenha cinto de segurança. Se a pessoa bater de frente, sem airbag, cinto de segurança não, airbag. Cinto de segurança é muito lá atrás, né? Airbag. Então, ele não tem sistemas de airbag, aí a pessoa bate de frente. Qual é o dano que pode existir? Pode ter o dano de morte, né? Pode existir a morte, pode existir, sei lá, quebrar todos os ossos, enfim, vários danos diferentes. Aí você tem um risco associado a isso, com base no dano. Lembra? Severidade é do dano. Aí você tem lá, severidade, morte, altíssima. E a probabilidade de ocorrência de morte se a pessoa bater de frente. Eu coloco lá, deu lá, risco 50. Aí se toma uma medida de controle e instala-se os airbags. Eu já ouvi várias vezes pessoas dizendo, então, mas aí eu mudei a severidade. A pessoa já não vai mais morrer, eu mudei a severidade. Não é que você mudou a severidade, você mudou o dano. Pode ser que numa batida de frente, após a inserção, né, a adaptação de airbags como medida de controle, mesmo que ela bata de frente, ela não vai chegar a morrer. Então, não é que a severidade mudou, você não diminuiu a severidade, mas você mudou o dano. O dano que antes existia de morte, com a sua severidade atrelada, de repente ele pode até deixar de existir se você considerar o mesmo contexto, tá? A batida na mesma velocidade. Não estou usando um exemplo de dispositivo médico, estou fazendo um paralelo, uma analogia que eu acho que fica mais fácil para entender, né? Então, nós não consideramos isso, que severidade muda, mas sim que o dano pode ser diferente. Aí a severidade atrelada ao dano pode ser que você tenha uma severidade menor. Então, numa revisão de gerenciamento de riscos, isso é bem comum. Pessoal, deixa eu ver se dá mais... da Thaís, vou ler mais uma, que depois a gente vai parar, o restante eu respondo para vocês por e-mail, tá? Podem ficar tranquilos. Divulgação de risco não pode ser considerada uma medida de controle para a redução de risco, é isso? Exatamente, divulgação de risco residual. Então, divulgar um risco residual
Por exemplo, não reutilizar o produto, né, através daquele símbolo. Isso é um risco residual que você está informando. Ou não utilizar se a embalagem estiver rompida. Isso é um risco residual. Mas isso não mitiga o risco, ele não diminui o risco, porque está totalmente na mão da pessoa que está recebendo aquela informação. Ela pode implementar ou ela pode não implementar. Então, isso não mitiga. Mas você pode referenciar no seu gerenciamento de riscos, como uma informação uma informação que foi divulgada, deve até, mas cuidado na hora de mostrar a redução do risco. A redução do risco só pode estar atrelada a ações de projeto, ações de produto, ações de produção. E procurem trabalhar esses critérios para dar peso diferenciado em cada ação, para não ser um chute. Caiu do 5 para o 1. Pessoal, eu queria agradecer muito vocês. Espero que eu tenha sido... Tentei, né? Ser clara. Essa situação aqui, Washington, da mitigação do risco de reutilização de um produto, eu vou procurar mais detalhes para te passar, ver se a gente tem alguma coisa mais, de repente, mais atual, tá? Que realmente, para o tipo de produto que vocês fabricam, é difícil. Para a maioria dos produtos não tem ação que consiga mitigar isso daí. Para aqueles que eu exemplifiquei, né, que tem como se colocar uma medida de proteção no próprio dispositivo, aí fica fácil, né, fica até tranquilo. Mas para os outros casos é mais complicado. Mas eu vou te dar um retorno com mais detalhes. E o restante dos questionamentos, pessoal, eu vou responder, tá bom? E desculpa, é porque a gente tem que respeitar esse tempo aqui e o pessoal lá já está me cobrando aqui, finaliza com essa. Então, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham aproveitado e eu espero que vocês participem dos próximos também, tá? Uma troca de experiência e de informações.